sejam bem-vindos ao canal Graus de Liberdade. Eu sou o Fábio Bessa e esse é o Cássio Siqueira. E esse vídeo vai ser um debate sobre o assunto que a gente conversou nos vídeos anteriores, que é o alongamento. Se você está chegando agora nesse canal e não está entendendo nada, a gente recomenda que você assista os dois vídeos anteriores que a gente gravou sobre alongamento, que a gente introduziu as nossas opiniões sobre esse tema, né? Como que nós chegamos nessa opinião sobre alongar ou não antes da atividade física. O alongamento é um tema que mexe com paixões. Ao longo de muito tempo, de muitas décadas, foi pregado que o alongamento deveria ser executado com frequência para que se prevenisse lesões, para aumentar o desempenho esportivo, para corrigir postura, para melhorar a força muscular. Mesmo não havendo muitas evidências a respeito, era isso que se pregava em relação ao alongamento. Então, diversas modalidades esportivas, todos pregam muito que se utilize o alongamento. E cada um tem uma percepção pessoal a respeito do tema. Gente que ama fazer alongamento e gente que odeia fazer alongamento. Né, Fábio? Se a gente olhar os comentários que a gente teve nos nossos vídeos anteriores, como é um canal aberto, não tem só profissionais da saúde, entrou bastante leigo que gosta ou não de fazer o alongamento, se sente bem ou não se sente bem. Teve relatos de uma pessoa que fez o alongamento e ganhou uma hérnia cervical depois de fazer o alongamento. Tem algumas que relatam um grande alívio e conforto nas dores, né? E assim como opiniões profissionais também. Tem profissionais que concordaram com o nosso raciocínio, teve profissionais que discordaram. Muito dessa confusão a gente viu foi principalmente por não entender o momento que a gente está falando do alongamento, onde a gente estava falando de um alongamento pré-participação e não de um treino de mobilidade, de um treino de flexibilidade, que a gente também já vai comentar um pouco nesse vídeo. Isso se deve um pouco do que o Cássio estava falando, de todo esse histórico, dessa tradição de que você precisa alongar para não se machucar, que você precisa alongar para mudar a sua postura. E mesmo nós que trabalhamos com correção de postura e de movimento já há alguns anos, nós não utilizamos mesmo nessas situações o alongamento. A gente vai discutir um pouco mais sobre esse tema, mas a gente vai mostrar que todos os ganhos de correção de movimento eles conseguem ser feitos sem você necessariamente alongar, né, Cássio? E nós dividimos didaticamente então alguns tópicos sobre o tema de alongamento e de flexibilidade. Nesse primeiro vídeo nós falamos de alongamento pré-atividade e sua relação com prevenção de lesões. O que o Fábio falou nos vídeos foi que realmente não há evidências de que alongamento pré-participação evite lesões. Vamos ser um pouco justos também com o alongamento e entender que os estudos sobre prevenção de lesões são estudos complicados, complexos de fazer. Normalmente esses estudos têm muita desistência, as pessoas têm pouco interesse por fazer prevenção, então quando você monta um grupo de estudo para estudar a prevenção, é muito comum que o paciente ou o indivíduo que comece no estudo abandone no meio. Então são estudos pouco conclusivos, é difícil provar, é difícil ter evidência de que algo realmente previne lesões. Em medicina esportiva tem pouca coisa que a gente pode dizer que previne lesões. Então vamos deixar a evidência de lado e vamos raciocinar um pouquinho sobre o tópico. Para que a gente proponha algo que previna lesões, é interessante que a gente entenda por que a lesão ocorre. E aí vamos tomar como exemplo a relação entre álcool e direção. É notório que direção e álcool não combinam. Essa combinação gera acidentes e gera mortes. Então, sabendo que existe essa relação causal e não uma correlação não causal, como o Fábio explicou no primeiro vídeo, tendo essa relação de causa e efeito, agora sim nós podemos propor medidas que possam prevenir acidentes. Por exemplo, medidas educativas, ensinar as pessoas, conscientizar as pessoas que álcool e direção não combinam. Será que isso diminui o número de acidentes? Esse estudo poderia ser feito e dar algum dado para a gente se ele previne ou não acidentes. Ou a gente pode tentar uma outra medida, uma pena mais severa para o motorista que provocar um acidente embriagado. Será que isso preveniria os acidentes, diminuiria o número de acidentes? Esses são estudos possíveis de serem feitos. Agora vamos pensar em lesões esportivas. As lesões esportivas são multifatoriais. Então, vamos tomar como exemplo uma lesão que foi um acidente. Um jogador de futebol tomou um chute na perna e fraturou a perna. Essa lesão causada por uma força externa num acidente de trabalho, num acidente esportivo, não poderia ser
prevenida por alongamento, porque a falta de alongamento não tem nada a ver com a causa dessa lesão. E outros tipos de lesões, como as lesões que eu e o Fábio atendemos todos os dias, que são as lesões de sobrecarga, as lesões de microtrauma de repetição. Essas lesões estão muito relacionadas a uma qualidade ruim de movimento, e muito raramente essa qualidade ruim ou inadequada de movimento tem a ver com falta de amplitude de movimento. Então nós trabalhamos diariamente com esse tipo de atleta que tem lesões de overuse, as tendinites, as canelites, as bursites, e nós prevenimos esse tipo de lesão e tratamos esse tipo de lesão sem fazer alongamento com os nossos pacientes. O que nós fazemos é correção de movimento, e essa correção de movimento precisa de músculos trabalhando da maneira correta, sendo ativados no momento certo, na intensidade certa, na ordem certa. E o alongamento não nos oferece esse tipo de ajuste. Então, na nossa experiência, as lesões esportivas raramente têm como causa a falta de amplitude de movimento ou a falta de alongamento de um determinado músculo. Então, por esse motivo, além das evidências que mostram que alongamento pré-participação não previne lesões, nós não vemos razões lógicas porque deveríamos alongar um músculo antes de participar de uma atividade esportiva. Mas, ô Cassião, responde para mim, cara, mas existe músculo encurtado? Porque eu acho que o que muita gente vai perguntar e vai questionar, falar, mas e quando eu tô com um músculo que está encurtado? Eu quero, por exemplo, corrigir a postura. A gente falou aqui que a gente corrige postura sem alongar. Eu acho que isso pode ficar meio confuso na cabeça de vocês. Como que corrige postura sem tratar esses possíveis encurtamentos? Então a minha dúvida para você, Cássio, é a dúvida que muita gente vai ter aqui. Existe um músculo encurtado? Bom, esse é um tema que vai ser bem polêmico também. Já vamos deixar o gostinho aqui, mas em breve nós vamos fazer um outro vídeo falando de alongamento, de treino de flexibilidade, de ganho de amplitude de movimento. Mas já deixando um gostinho aqui, a relação entre amplitude de movimento e alongamento e músculo encurtado, isso vai muito além do tecido muscular. O sistema nervoso faz um ajuste fino e preciso do comprimento muscular, do quanto ele vai liberar de amplitude, de alongamento de um músculo em cada situação. No meu doutorado, por exemplo, eu estudei a relação entre equilíbrio postural e flexibilidade da cadeia posterior no teste de terceiro dedo ao solo. E o que nós observamos foi que, excluído o risco de queda, o desequilíbrio do corpo durante o teste de terceiro dedo ao solo, a melhora média na amplitude foi de 73%. Então, sem nenhuma intervenção de alongamento, sem nenhuma intervenção focando o tecido viscoelástico, apenas oferecendo uma condição melhor de equilíbrio, as pessoas melhoraram muito no teste de terceiro dedo ao solo. Então eu vou deixar um desafio para vocês. Aqui nós podemos ver um teste de terceiro dedo ao solo. Esse que a gente fica em pé e tenta levar as mãos até os pés sem dobrar os joelhos. Para você que não consegue tocar o pé no chão, meça a distância do seu dedo até o chão. Volta para a posição original, para a posição em pé. Agora, morda. E mantenha essa mordida enquanto faz um novo teste. Então, morda firmemente e desce novamente para tentar tocar o chão com essa mordida. E meça de novo a distância que sua mão ficou do chão. Muito provavelmente você chegou mais perto de tocar os seus pés quando você mordeu. E não foi feita manobra nenhuma de alongamento. Foi uma ação que mexeu exclusivamente no ajuste de tônus da sua musculatura que estava sendo alongada. Então isso mostra pra gente como o sistema nervoso regula finamente a sua flexibilidade. Então, muito antes do tecido viscoelástico, do tecido muscular gerar uma limitação de amplitude para você, quem te limita é o sistema nervoso. Então esse vai ser o tema de um próximo vídeo. Então se você ficou curioso sobre esse tema e quer saber como que nós lidamos com questões relacionadas à prevenção de lesão, à correção do gesto esportivo, à mudança de postura, sem recorrer ao alongamento, não deixe de seguir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube.